Está no ar o Família Palestra TV aqui pela AltV. E hoje estamos aqui com alguns problemas de conectividade, estamos sem Twitter, sem Facebook, sem nada, tá complicado aqui, mas pode mudar as coisas que à medida do possível aqui durante o programa a gente vai, @Família Palestra, sem o A no final, e você participa aqui com a gente. E eu vou começar dando nosso boa noite aqui ao Diego. Diego, seu boa noite. Boa noite a todos, obrigado pela audiência. Hoje vamos conectar um pouquinho aí a situação do Palmeiras. E nosso convidado aqui também, o Divino Blog, com a gente. Ademir, seu boa noite. Boa noite, Tarso. Boa noite, pessoal. E todo mundo que está assistindo o programa aí, vamos falar de Palmeiras e vamos dar nossas cornetadas aqui. Palmeiras, Palmeiras e Palmeiras. Primeiro bloco Palmeiras, segundo Palmeiras. E vamos lá. Vamos lá. Desse nosso lado direito aqui, Diegão. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Estamos aqui recebendo a presença de um grande amigo que a arquibancada do Palmeiras me deu, que é o Ademir. Pessoa que eu respeito, eu tenho muito carinho, muita admiração. É isso aí. Vitão, seja bem-vindo de volta. Boa noite, Vitão. Boa noite, Tarso. Boa noite a todos os participantes aqui. Agradecer a participação do nosso convidado. E o Palmeiras é essa montanha-russa, né? Uma semana de esperança, uma semana de tristeza. É isso aí. Hoje é dia de São Judas Tadeu. Então hoje é dia, nós tivemos há 2 semanas atrás Santa Edvíges, que era o pessoal que não pagou as promessas. Tem gente devendo promessas da Copa do Brasil. Faça o favor de pagar logo essas promessas para a gente poder sair, né, com tudo zerado aí com a Santa. Sabe? Aí hoje é dia de São Judas Tadeu, então vamos fazer nossa prece aí, nossa reza para todos os santos. Isso daqui é um programa que a gente respeita todas as religiões. Então não tem essa, porque não, todas as religiões. Então se você de bater tambor, não tem problema, vai lá. O que importa é o Palmeiras aqui, né? Então a gente está querendo fazer o Palmeiras cada dia maior. Hoje a gente está com essa dificuldade da interatividade aqui. O Divino está com o 3G dele aí funcionando. Estamos no celular aqui, lendo as mensagens aqui do pessoal do Família aí. E o Divino também vai ajudar a gente aqui na... Você conseguiu a conexão aí? Consegui. Então hoje a gente está... Hoje é o dia, se a gente não conseguir uma conexão legal, hoje a gente tem que sortear esse tênis e a mochila da Adidas, para todo mundo que participou nos últimos 4 programas. Tá? Então, mande a sua participação com a hashtag Família Palestra TV, para a gente poder colocar você no sorteio. E, Diego, como que tá a pauta aí? Hoje a gente tem... Vamos começar falando do quê? Hoje tem muita coisa para falar, mas eu acho que o principal ponto aí que a gente tem que falar aí foi a votação que teve dia 22, segunda-feira. E é isso, vamos falar de política hoje, né? Tá. Tem aí teve a votação das 8 emendas. Isso. Você que é um cara que estava lá dentro, acho que você pode falar um pouco melhor. Eu vou começar então explicando como funciona no Código, né, no Código Civil e no nosso Estatuto. No nosso Estatuto hoje nós temos 283 conselheiros ativos, já morreram 17 aí que estão com a vaga em aberto, né?
Então, 283 conselheiros. Essa reunião, ela começou no dia 1º de novembro, e ela foi uma assembleia que não foi encerrada no dia 1º, teve a continuidade no dia 22. No dia 22, havia-se aquela dúvida, precisa que os 191 venham ou não, aí tem que ter quórum, não tem? Nós ficamos com medo tal, e chegou lá, deu quórum, deu mais do que a metade dos conselheiros, deu 147 presentes. Aí nós voltamos 6 emendas, eram 6 emendas. Essas emendas, nós tínhamos o seguinte, nós tínhamos 6 propostas que os grupos apresentaram, que pessoas físicas apresentaram, e essas emendas, elas chegaram, o pessoal chegou a uma conclusão seguinte, vamos unificar algumas emendas para que não haja problema na hora da votação. Então, alguns grupos retiraram as suas propostas e nós configuramos uma proposta única com uma só divergência, que foi a divergência dos filtros. Então, nós tivemos alguns itens que foram aprovados por unanimidade. No nosso entendimento, todos os dispositivos que foram aprovados por unanimidade, ou seja, 147 conselheiros votantes, eles atendem ao estatuto, tem mais de 50% mais um dos conselheiros totais, não são dos presentes, são dos totais. Então 147 é mais do que 50% dos 283 conselheiros. E aí, essas emendas que foram aprovadas por unanimidade, elas vão para a Assembleia Geral de Sócios, com previsão de ocorrer agora em janeiro, precisando de 50% mais um de aprovação. Simples assim. Aí uma das emendas, que é para reduzir o tempo do conselheiro poder se candidatar a presidente, hoje o estatuto reza o seguinte, você tem que ter 2 mandatos de conselheiro e estar no 3º. Então, em tese, você tem que ter 10 anos no conselho para poder concorrer à presidência, por uma questão de datas. Então, hoje são 10 anos. A proposta é que seja um mandato, de 4 anos, então você tem que estar com 6 anos de conselho, porque você vai ter que estar no seu 2º mandato de conselheiro, no meio do 2º mandato. E aí, nessa proposta, 28 conselheiros votaram contra, ou seja, não teve unanimidade. Essa proposta precisará ir para a Assembleia Geral de Sócios, precisando de 2/3 dos sócios aprovando. Aí veio a política, a polêmica da noite, a questão dos filtros. Poxa, mas os filtros não podem ser desse jeito e tudo mais. Existia filtro de 10, 15, 20, 25 e acho que até 50%. Era uma coisa assim. Aí, antes da reunião, o pessoal se conversou e nós tivemos a exclusão dos extremos, então a de 10% e a mais alta já caíram, ficamos entre os 15 e os 20. O nosso grupo, outras pessoas queriam só, no máximo, 10. O ideal é que não houvesse filtro nenhum. Mas aí, uma questão assim, o Palmeiras hoje não estaria preparado, não sei o que, ficou assim, então 10% seria o mínimo. Então 30, 20, no caso, 28 conselheiros, 29 conselheiros, indicariam um conselheiro para ser candidato. Então, dos 283, 29 poderiam indicar. Aí chegou-se a 15%. Então, beleza, vai lá 15, aí o outro grupo falou, então vai 20, eu quero 20. E essa foi a divergência. Teve a votação, foi uma votação bem próxima, eu não lembro de cabeça, a gente até tweetou no dia, mas eu não lembro de cabeça a quantidade, mas isso é indiferente. Porque as duas propostas, por não terem tido 50% mais um, as duas propostas vão para a Assembleia Geral de Sócios. E as duas vão precisar de 75%. Poxa, mas e aí? Se nenhuma delas tiver 75%, o que acontece? Pelo que os juristas falaram, se essas propostas não atingirem 75%, esse dispositivo volta para uma Assembleia de Conselho. Tá? Então, para o Conselho redimensionar e redefinir. Aí, de repente, a gente chega num consenso aí e tenta fazer os 10% novamente. Porque a justificativa dos 20%, a justificativa dos 15% não vem ao caso aqui.
Mas eu estou só explicando como que é. Ah, mas e o sócio torcedor? Nós queremos o sócio torcedor, todo mundo quer o sócio torcedor votando. Só que aí você tem que lembrar o seguinte, o sócio torcedor você pode até colocar, mas ele não ia votar em 2014, não vai votar nem em 2016. Por quê? Ele precisa ter um tempo de maturação da carteira dele dentro do clube. Não é justo você ter um sócio que hoje paga a joia, paga o título e tem lá um valor que ele já pagou, ele tem direito a voto. Eu tenho que ter uma espécie de uma equivalência. Uma carência. Assim como outros clubes que colocam o seu sócio torcedor votando, tem um período de carência também. Aí esse período vai ser estudado. Não estou aqui falando, em 2 anos, 3 anos, 4 anos, aí é uma coisa que a gente vai estudar e vai ver como que vai ficar. Mas o sócio torcedor tem que ter direito a voto. E aí as pessoas falam, mas o filtro, não sei o quê. Então vai ter o filtro, mas o sócio torcedor logo vai poder votar. Essa é o avanço. Agora, queriam colocar o sócio torcedor agora, tal, não dá, gente. A gente não pode chegar e fazer uma coisa assim no clube, porque vai cair para a segunda divisão, tal. A gente tinha que ter visto coisas muito lá para trás. Mas o sócio torcedor tem que votar. Eu sou a favor. Sócio do interior, sócio torcedor e o sócio do clube. Tá? Porque o sócio torcedor é uma categoria que já está prevista no nosso estatuto, só que hoje ele não é administrado pelo próprio Palmeiras, é uma empresa terceirizada. O sócio do interior está previsto no estatuto e é do Palmeiras. Então seria mais fácil o sócio do interior votar do que o sócio torcedor. Tá? Então, deixando um pouquinho mais claro para quem não está em São Paulo, para mesmo quem esteja em São Paulo e não participa da vida ativa do clube, a gente está trabalhando incessantemente para a gente democratizar o clube. Eu acho que a gente precisa disso, precisa oxigenar. Existem conselheiros que estão trabalhando por isso e vocês têm que acompanhar e cobrar dos seus conselheiros. Legal. Deixa eu mandar um abraço aqui, tá? O pessoal que está participando aqui no Twitter com a hashtag Família Palace TV. Quero mandar um abraço aqui para o Júnior Vanucci, Paula Nóbrega, Eu Acredito Verdão, Daniel Martini, Danilo Bratefich, não sei se é assim que pronuncia, Gaúcha Palmeirense também assistindo a gente, a Rose, né? E o Alisson Vinícius, obrigado pela audiência. A Rose recebeu o livro, viu? Recebeu agora no Conecton Live, né? E o que eu ia comentar aqui com vocês referente ao representante do Palmeiras que não foi lá para a federação. Que palhaçada é essa? O que você acha disso, Divino? Por que Divino? Pergunta, deixa o pessoal, né? Explica, porque pra gente que tá aqui, que te conhece, é fácil. Agora, por que Divino? Então, qual é seu nome? Ademir. Então tá explicado. Pronto. É por isso. Assim, tivesse o nosso querido presidente dito assim, nós não vamos para a reunião da federação porque o Palmeiras é sempre prejudicado, porque essa reunião não vale nada, porque já é cartas marcadas, a gente entenderia, a gente até apoiaria o presidente do Palmeiras. Agora, ele vai para a televisão e me dá a seguinte versão: eu não sabia que tinha reunião. Por isso que o Palmeiras está assim, é muito simples. Não, é porque ele não sabe o que é o Palmeiras. Isso é não saber o tamanho do Palmeiras. E aí, na mesma semana, e aí nós vamos conversar sobre isso mais pra frente, acontece o lance do jogo contra o Internacional, que mostra a nossa falta de bastidor. Sim. Sobre isso nós vamos falar depois. Claro. Cara, pra você ver como que a diretoria do Palmeiras ela age com o clube, né, cara? A zona que tá agora, isso aí só é mais um reflexo do que é o Palmeiras hoje, né, cara? Uma coisa também que não dá pra aceitar, voltando ao assunto que o Tarso estava falando, é um pouco mais de 50% do conselho e as reuniões que vem acontecendo, né? A gente vê as pessoas que querem ajudar o Palmeiras, os caras ficam torcendo para dar quórum, para votar numa coisa que vai ajudar o clube. Isso é um absurdo. Agora, 55% eu acho que dá contas de cabeça, assim, não dá pra saber. É o que tá junto, uma coisa leva a outra. Aí falta o presidente omisso, que não vai em reunião, o vice-presidente não vai, o segundo vice-presidente sei lá onde tá, o terceiro pediu renúncia, o quarto tá no inferno. É complicado, assim. Aí chega lá contra o Inter, não tem força política, os caras fazem o que quer com a gente, o gol não foi, mas depois a gente vai discutir isso.
mas é a falta de bastidor, é a falta de conselheiros presentes. É complicado, assim a gente tá difícil. Diegão, a questão da questão de não ter dado quórum, se for realmente como vai para os sócios, eu acho que todos os grupos que estão interessados nas diretas tem que fazer uma reunião, né? Todo mundo se acertar com as lideranças e definir o que vai ser colocado e como que a gente vai votar isso daí, o que vai ser benéfico para o Palmeiras nesse momento, porque se cada um colocar só a sua opinião, pode ficar uma coisa desordenada e acabar passando 20%. O que a gente tem que analisar, se passar os 20% é a melhor saída, ou esperar voltar para o conselho para tentar brigar pelos 10%. Então acho que isso é uma coisa pertinente e delicada. Eu, na minha opinião, eu faria a campanha para o sócio não votar em nada. Nem 15, nem 20. Mas o problema é que você não votar nem 15, nem 20, aí pode chegar lá e 100 caras votam, aí aprova e a gente não conseguiu aprovar o que a gente queria. Mas aí não vota, depois não vota pro sócio. E aí vota pro sócio de novo. Então a gente tem que ver que as pessoas que conhecem o estatuto, tem pessoas que conhecem o estatuto muito bem, e definir o que é melhor ser feito nesse momento. Que a gente tem que ter uma atitude cirúrgica nesse momento e saber o caminho que a gente vai estar traçando aí. Para brigar pela direta de uma maneira mais democrática possível. Eu estava fazendo uma conta. Inicialmente, por não entender um pouco o processo, eu achava que era o seguinte: passado o filtro de 20%, você apresenta uma chapa lá, tem 5 chapas concorrendo, eu como conselheiro posso aprovar ou não as 5 chapas. Eu achava que era isso. Aí eu falei assim, bom, 20%, beleza. Aí eu vou conversando com as pessoas. Não, se eu aprovar uma chapa, eu não posso aprovar outra. Sendo assim, se a gente tiver 300 conselheiros, são 6 chapas. No máximo. 5. Ou 5. São 280 e pouco, né? Não tem renovação. Não tem renovação. Se eu tenho um grupo político forte lá dentro do Palmeiras, atuante, e eu não conseguir, eu não tiver representação, se eu não tiver representação numa primeira eleição, corre o risco da minha chapa não ser aprovada. Eu não poder ser candidato. Eu não poder ser candidato. E assim, uma evolução foi o seguinte: o presidente e seus vice-presidentes são uma única chapa. Isso era uma aberração no Palmeiras. Por quê? Né? Acontecia o seguinte, teve uma eleição que aconteceu assim, o Tironi era vice-presidente do Beluso. Exatamente. E aí você fala assim, mas como assim? Por quê? Porque os candidatos eram livres. Então era o presidente e os candidatos a vice, cada um apresentava o seu candidato. E aí você tinha o candidato autônomo, né? Tava ali. Aí você tinha o candidato do Beludo, o candidato do Delegado. Você correu o risco de se eleger presidente com todos os vice-presidentes da oposição. Que era o grande medo na eleição passada de acontecer com o Paulo Nobre, né? Que era o que estava todo mundo ventilando que ia acontecer, que era o Paulo Nobre podia ser presidente, que era o que muita gente queria. E com o Friso, com Fasson e Companhia Limitada de vice. Aí o cara fica amarrado e não consegue trabalhar. Uma coisa, o cara ele fica amarrado com todo o corpo diretivo dele e a instituição fica em segundo plano. Não, isso foi um baita avanço. Um avanço. Eu acho que são dá pra negar. Assim que tem que chegar aos sócios, né, pra gente poder mostrar coisas que estão avançando e tem muito mais coisa pra gente reformar esse estatuto. Sem dúvida. Eu sei que política é uma coisa que a gente tem que comentar bastante aqui. Por mim, duraria um programa inteiro aí, né? Mas a gente tem que comentar um pouquinho sobre as polêmicas que estão acontecendo aí com o Palmeiras. Vamos começar a comentar brevemente também, né, sobre os Milionários e Palmeiras. E as tretas lá? O que aconteceu? O que tem acontecido lá dentro? Uns bate-boca só e fica por isso mesmo, Divino? É isso? Tá complicado, né? O pessoal é sangue quente mesmo? Vamos só colocar assim, antes da gente entrar nos Milionários. O que vocês aqui da mesa acham? Adianta você sair descendo a lenha no pessoal? Muitas vezes tem gente que sai batendo, sai discutindo com conselheiros antigos, que só porque são de idade, eles acham que não estão a favor do Palmeiras. Então eu acho que a gente tem que respeitar o que esses senhores fizeram, mas tem que cobrar. A gente quer a renovação, quer fazer as coisas, mas tem jeitos e jeitos. Hoje, infelizmente, a maioria do conselho é deles. Eles estão no poder.
eles têm a maioria. Tanto Della Mônica quanto Mustafa, eles se juntam e fazem a brincadeira deles lá e a gente vai continuar assistindo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber jogar o xadrez. Não adianta você sair dando tapa, fazendo isso aqui. O terror é legal porque assim, numa hora, porque o conselheiro falou, opa, peraí, agora chega, não dá pra gente... Tem que cobrar de quem tem que cobrar, não só desses né, tem que ir para outros níveis e cobrar outras coisas. A torcida do Palmeiras tem que se unir e ir para algumas frentes, fazer algumas coisas. O que vocês acham? Posso explanar minha opinião? Claro. Eu acho que, assim, as pessoas têm muito... Eu vejo muito jovem que entrou no clube associado há pouco tempo, com muita boa vontade de coração, muito palmeirense, e cheio de energia, cheio de vontade, querendo dar, só que não conhece o Palmeiras. No Palmeiras, você tem uma atitude um pouquinho mais ríspida com alguém dentro do clube, te colocam na sindicância, te põe onde está no clube, e aí você fica amarrado e fora do Palmeiras. Então, dentro do Palmeiras, você tem que jogar o jogo. Qual que é o jogo? É o jogo político deles. Então, você consegue as coisas pelo amor, não pela dor. Algumas coisas você vai conseguir pela dor, mas de uma maneira articulada. Por exemplo, as diretas. As diretas, ela começou pelo amor, até no dia se da votação, arquitetou-se um plano para pela dor você conseguir com uma pressão, com alguma coisa assim. Mas não é sempre que você vai chegar, vai virar a mesa do restaurante, vai... Antes fosse isso, seria muito mais fácil. Eu adoraria que fosse isso, que a gente resolvesse isso rápido. Amanhã a gente resolvia isso. Mas não é esse o caminho. Vontade não falta em mim, não tem certeza que não falta no Ademir, não deve faltar no Vitor, no Tarso não deve faltar também. Só que a gente faz isso... No Diego falta? No Diego também não. É que é meu xará, então nem que é difícil, né? Nesse momento, todas as atitudes têm que ser muito bem pensadas. Então eu acho que quando você está com uma atitude mais ríspida com algum senhor de idade, você acaba dando um tiro no próprio pé. Porque você, mesmo com a razão, você vai perder sua razão. Então você tem que usar muito a cabeça. Não, assim, estou falando para todo mundo que eu vejo aí, de grupos de internet, a galera de Twitter, que sai xingando por aí. Isso não vai resolver nada. Você xingar um diretor no Twitter não vai resolver nada, cara. Você pode ter sua opinião, muitas até concordam, mas você xingar o cara na internet não vai resolver absolutamente nada. Conversa, senta. Quando você está falando com uma pessoa, falando com o cargo que a pessoa ocupa. Então, muitas vezes o caminho do você xingar, você tem que, infelizmente, o caminho é muitas vezes fulano, ciclano ou beltrano. Então, a gente depende do cara, de N caras. Então, se você xingar o cara na internet, você fazer algumas coisas aí, você não vai conseguir trazer nada. A não ser que você seja um cara anônimo, de arquibancada apenas, se não seja sócio do clube, que você tenha outra função que é importantíssima, esse exército anônimo, aí você faz o que você quiser. Só que desde o momento que você põe sua cara e coloca seu nome, você é um cara conhecido, você tem que mudar todos os seus caminhos, porque quando você fez isso, você abriu um monte de porta para você dentro do clube. Só que você também fechou outras. Então você tem que saber distinguir qual que é o caminho que você está seguindo, entendeu? A vontade, o sangue da gente é quente, a gente quer resolver a coisa pra ontem, a gente quer estrangular os caras, a vontade não falta. Garanto que vontade não falta, só que não é sempre esse daí o caminho. Então, tem que raciocinar muito, muito, muito. Eu vejo muita gente cobrando, por que você não fez aquilo, por que vocês não fizeram aquilo, por que não bateu não sei quem. Não é assim, cara, não é assim. Se antes fosse bater não vai resolver nada. Se fosse pra bater, já tinha batido. Gente pra bater nos outros é o que não falta, cara. Endereço da casa de todo mundo a gente sabe, carro a gente sabe, a gente não vai resolver nada. Então você tem que fazer o caminho para conseguir as coisas pelo Palmeiras. Então, por exemplo, se qualquer um daqui dá uma porrada na cara de alguém, a gente vai pra sindicância e está suspenso do clube. Aí acabou. Tudo que a gente batalhou, até a gente chegou, a gente vai voltar pra estaca zero. É um guerreiro a menos. Então é um guerreiro a menos. Então cada coisa tem que ser muito bem pensada. Ainda mais nesse momento delicado que está o clube, tudo que a gente pede, assim, pelo menos o que eu falo para todo mundo, é pensar antes de agir. Pensar. Hoje mesmo, eu estava no clube, de manhã eu fui lá jogar bola, aí estava jogando sub-9 de futsal. E aí o Palmeiras fez um gol, aí 4 pais de outro moleque gritaram para a torcida do Palmeiras, segunda divisão. Cabe a eles, o momento é eles, mas dentro do Palmeiras não poderiam fazer isso. Eu fui um dos primeiros a ir para cima dos caras. Quando eu fui, eu tive que recuar. Porque eu sou candidato a conselheiro e eu não, se eu dou um soco na cara do cara, eu vou estar errado, eu vou para a sindicância, meu nome vai para a Federação de Futsal e muitas vezes eu não posso nem sair candidato. E aí eu vou estar me amarrando.
dando tiro no meu próprio pé. Então uma coisa de cada vez. Tinha lá torcedores anônimos que fizeram a devida faxina. E aí a gente conseguiu. Então cada um, quando você escolhe um caminho, você acaba fechando outras portas. Mas daí muita gente que fala muita besteira aí na internet e na minha cara não fala nada. Então fica o recado aí pra algumas pessoas. O Divino tá aqui se esforçando também. Que assim, eu concordo com tudo que o Diego falou. Só que assim, é difícil. É difícil você chegar lá no clube no sábado, naquele bar do tênis, que é onde a política do Palmeiras fervilha, se olhar para aquela mesa, tá lá sentado o Mustafa, tá lá sentado só as figuras, Friso, tá lá sentado aqui, bom, tá sentado toda aquela gente que a gente sabe que por culpa deles o Palmeiras está nessa situação, e você ter que engolir a seco é difícil. E tem alguns que são culpados e não aparecem no clube, né? Pior ainda, né? Estão lá escondidos. Bom, se não aparece em reunião que está tratando do estatuto, não fala mais nada. Reunião que está tratando do campeonato do ano que vem, onde a gente sistematicamente aí depois reclama da tabela, reclama que a gente... Mas e agora você comentou sistematicamente falando aí, Palmeiras pra mim já tá na segunda divisão, cara. Esse último jogo que a gente teve aí, se tivesse tido pelo menos um empate, por mais que a rodada foi boa pro Palmeiras, né? Foi 1-1 aí, o Grêmio e Bahia. Enquanto não tiver matematicamente... Mas, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que se a gente... Eu até quando acabou o Palmeiras e Inter, eu falei, depende só que pela proximidade de jogos, eu acho que a questão de não ter feito mais de 6 pontos de vantagem, então a situação ficou a mesma, porque são 2 vitórias ainda. Então, de qualquer maneira, a nossa chance do Bahia é de 2 vitórias. Então, assim... Só que aí a gente tem que lembrar que não é só o Bahia, tem Sport, mas eu acho que o Sport não é tanto problema assim quanto ao Bahia. A minha opinião é o seguinte, eu acho que o nosso adversário, ao contrário do Diego, eu acho que o nosso adversário é o Sport. Porque eu acho que o Bahia entra na zona de rebaixamento e a hora que entrar não sai mais. Nosso adversário sabe quem é? Palmeiras. Eu sei. Palmeiras. Nosso adversário é o Palmeiras. Nosso adversário é o Barcelona. É o seguinte, eu acho que o Bahia entra na zona de rebaixamento e a hora que entrar não tem mais força para sair. O problema é que o maldito Sport está ali nos perturbando. Pode ajudar a gente. Né? Vamos comentar do Milionários. O que você achou do Milionários aí, que foi 3-0 lá? O Palmeiras conseguiu, né? Conseguiu perder? Conseguiu. Apesar que, vamos concordar que eles entraram em campo pra falar assim, não vou jogar, só cumprir tabela. Eu acho um erro. Eu acho que todo campeonato tem que... Eu acho um erro que o Palmeiras fez. Eu acho assim, tinha que ir pra lá e ganhar. O Palmeiras entrou em campo, botou a camisa do Palmeiras e ganhar jogo. Campeonato de futsal dos meninos sub-9, botou a camisa do Palmeiras, tem que ir lá e honrar. Exatamente. Então, assim, e essa história de vai desviar o foco porque nós estamos disputando para não cair. Engraçado, né? Não resolveu. O jogador de futebol gosta de jogar futebol. O jogador não gosta de treinar, o jogador não gosta de concentração, o jogador gosta de jogar futebol lá do dia do jogo. E de ganhar bicho. Porque se ganha o jogo, ganha o bicho, ganha dinheiro, vai lá pro Villa Country, no Villa Country tem a menina, vai lá pro... Sabe, é o que eles gostam. Vamos concordar que eles ganham muito bem pra fazer o que fazem, né? Então, fazem isso. Exatamente. Então, assim, tem que ir lá e ganhar jogo. Essa história de que precisava perder, eu acho que... Eu achei o seguinte, na minha opinião, muitos jogadores entraram com medo da altitude, medo da situação, e assim, estava claro no começo que eles davam um chute e a bola ia lá pro espaço. Por quê? É falta de experiência de jogar na altitude. Sim. A gente que é torcedor há mais tempo do que às vezes muitos jogadores aí, a gente sabe que o ar é rarefeito, a bola vai mais rápido. Então eles estavam se poupando fisicamente para o segundo tempo, porque ele já não tem um preparo físico adequado há muito tempo. O Anselmo veio aqui, a gente até questionou ele e tal, e demora um tempo para você colocar o time no ápice. Então nenhuma culpa aos preparadores que chegaram hoje. Então o Palmeiras está deficiente na parte física, ao nosso ver, como torcedor. Estou falando aqui cornetando como torcedor, tá? E aí eles estavam se poupando.
Só que assim, tem gente ali que não tem o que poupar. Imagina já não tem futebol, vai poupar o quê? O Luan se poupou quando foi. Soltando ar, o cérebro funcionando. E aí chegou no segundo tempo, você vê alguns jogadores que estavam ali totalmente desequilibrados. O que foi aquilo do Betinho? Fazer aquilo lá, gente. O cara tava retardado fazer um negócio daquele. E aquele lance lá, não sei se vocês concordam comigo. Aquele lance do Leandro Amaro lá, que ele fez o pênalti. Aquilo é pênalti de praia. Não, mas se você olhar, praia. Se você olhar, o Palmeiras não jogou absolutamente nada. Mas se você olhar aquele lance bem a fundo, você vê que parece que ele tava caindo, ele deixou o pé, cara. Falou, não, vamos fazer um pênalti pra acabar com o jogo. Não, eu não juro por Deus que eu não senti isso daí. Eu vi aquela coisa, quando você perde a bola e você tenta recuperar a bola no futebol de praia, futebol de amigo que você vai lá, você tenta recuperar, tipo, na brincadeira. Eu vi isso, na falta de responsabilidade. A gente falar que o Palmeiras fez isso de propósito, mesmo que seja no negócio sempre, a gente conversava com conversa de boteco, era uma história. Só que isso cabe isso é até contra a instituição pela que o Palmeiras tenha feito um negócio desse. A gente nem pode questionar isso aí, a hombridade do time. Até acho que, agora, quanto ao Leandro Amaro, não é que ele é grosso. Ele é ruim que dói, cara. Ele é muito ruim, ele é ruim. Ele acredita que ele é um puta de um zagueiro, ele é ruim, ele é prepotente. Mas eu não acho que ele acreditasse. Mas eu acho que a postura dele em campo. Ô, Diego. Um cara que toma uma atitude dessa em campo, que quer fazer um pênalti de chaleira, quer fazer o que faz o pênalti de chaleira, isso mostra o descompromisso dele com o campeonato e com a falta de interesse dele em campo. Então eu acho que o que acontece é a falta de qualidade mesmo contra o Milionários. E como eu tinha comentado aqui domingo para todo mundo, é que para tá uma teta. Já estão nas quartas de finais. Se a gente passa da próxima fase, era semifinal, aí virava a Copa do Brasil, que a torcida levava o time nas costas. O campeonato tava fácil aí pra gente. Eu não acho que o time entregou, Diego. Concordo que ele entregou. Eu acho que o discurso estava derrotista. Aquela coisa, deixa, que se a gente perder não tem problema, porque, sabe, quando você entra assim... Não tem problema. Você entra assim, sabe, né? É isso. É aquela história, o discursão do Luxemburgo lá, quem tem medo de ganhar... perde, entendeu? Então assim, você fica com aquela historinha, tá bom se ganhar tudo bem, se perder tudo bem também, porque... Até podia perder de 1-0, pô, é falta de cabimento. 3-0 foi... Eu acho. E aí volta com aquele discurso, né, agora o foco é só no campeonato, que besteira. Eu quero falar duas coisas. Pra focar, então vamos focar, pô, perder 2-1. Pois é. Fala, Vitão. Quero falar duas coisas, Tarso. Pra mim, se você deixou de se doar, de se integrar, obrigado. Você está se entregando, porque o time ele não quis se dedicar, ele não foi, então está se entregando. Esse é o problema. Na minha opinião, o fato do Palmeiras ter tido essa derrota vexatória junta bem na semana que o time não quer ir para Araraquara mais de ônibus. Então é um elenco que já não tem tanto compromisso, já fizemos a nossa parte. A gente pode contar nos dedos quem está querendo vencer lá no Palmeiras. Então, o problema... E outra coisa, isso aí é fato. Para mim, os jogadores não entraram com o empenho que deveriam ter entrado. Então, aí, a partir do momento, cada torcedor tem sua interpretação. Entregaram, não entregaram. E a segunda coisa que eu quero falar é o seguinte. A gente já sabe... A gente está em outubro. A gente sabe todos os campeonatos que o Palmeiras vai disputar o ano que vem. Como é que a diretoria não é capaz de fazer um elenco para jogar 2 campeonatos ou 4 campeonatos? Monta 2 times, eu sei, gasta dinheiro e tal, mas não tinha jogador para compor elenco, tanto contra o Botafogo no Rio, tanto como no Milionário lá na Colômbia. A Sul-Americana é a inscrição, né? Então você não poderia colocar alguns jogadores que poderiam... São 25 nomes. Mas entre os são 25 nomes. Só que você não coloca 2 elencos. Aí você chega numa fase final, é complicado você ter 2 elencos. Mas você tem que ter um time... Não é difícil. Um time não, mas você tem um time competente. Não é difícil. Não tô falando que é difícil. Só que você não pode ter 2 elencos, um para cada campeonato. Mas você tem que ter um elenco grande que consiga equalizar isso daí. Só que a questão aí que você falou do entregar, obviamente a gente sabe que integrou. Mas eu também digo a questão do como o Palmeiras, a instituição, abraçou o campeonato. Você pega Palmeiras e Milionários, tinha quantas mil pessoas no Pacaembu? Eu tava lá, não lembro. 8 mil? E como estava o estádio do Milionário?
Tava lotado, gente. Tava lotado. Eles fizeram a oferta de ingresso. Não, tá certo. Eles são muito mais inteligentes que a gente. A gente não, que os diretores deles são muito mais inteligentes. Porque eles sabem a importância do campeonato internacional. Então é tudo uma junção de erros que culmina em campo com o Betinho sendo expulso com 6 minutos em campo. O time sem então, não tem comando. Não tem como. O Palmeiras não tem um líder em campo. E a questão do Palmeiras é não ter um líder em campo. Porque o Marcos Assunção também não é líder em campo. Desculpa, ele não é o líder em campo. Aí o Thiago Heleno quer ser o líder da vez. Aí o Barcos, coitado, tenta puxar a responsabilidade dele pra ele querer ser o líder. É o Bruno também. Aí fica um monte de... Aí o Henrique quer ser o líder. É um monte de cacique pra nenhuma tribo. E aí fica uma bagunça. Falta de comando. Bom, vamos ver os momentos agora de Palmeiras e Colorado, né? Palmeiras e Inter. E a gente tá aí. Pode puxar aí, Serginho. Troca os dois agora? Ou põe... Cabeçada! Pro gol! Você viu que fez o gol? Meu Deus, o Luan fez o golaço. Meu Deus. Olha lá, o mais difícil que era pra gente é o Palmeiras sair ganhando, e o Palmeiras conseguiu sair ganhando, né? Você vê o Luan numa atitude dele, educação física, jogador como a Ademir mesmo diz, ele pegou e fez o gol, cara. O mais difícil a gente sair era ganhando. Eu sempre digo que o Luan é o seguinte, quando depende da educação física, ele vai bem. Precisou de futebol, acaba. E o Luan ainda tinha acertado um passe para Patrick Vieira antes, né? Foi difícil acertar, ele estourou a bola no pé. O Palmeiras teve 4 chances de gol nesse jogo. Eu não sei se nós vamos mostrar tudo, mas foram 4. E aí você vê, ó, o Palmeiras bem no jogo, o Palmeiras não tava mal. E o Inter sentiu o gol logo depois, o Inter moído em campo e o Palmeiras com chance. O Inter chega, mas não chega com aquela veemência, com toda aquela bola, um chute do Guinazul isso daí, né? A bola vai pra cima, nada. Aí logo depois o Palmeiras vai ter 2 chances de gols claras e o Palmeiras infelizmente não consegue definir o jogo. E aí o Palmeiras acontece o que acontece sempre, toma um gol e psicologicamente o Palmeiras é um time muito fraco. O Palmeiras toma um gol, sabe que questão de tempo. Esse moleque jogou muito bem. Ele vem jogando bem. Ele jogando. Aquele primeiro lance. Olha aí, ó o passe do Isso era só ter dado uma cavadinha. Uma pena, cara, uma pena. Ele teve, era matar o jogo. Mas tá invertida. Essa ordem aí tá invertida, viu? Porque esse lance foi antes do gol. Sim. Esse lance aí foi antes do gol. Esse lance tava 0-0 ainda. Ele é menino ainda, né? Esse aí tem que perdoar. Não tem nem que xingar o garoto. A cobrança de falta onde o juiz permitiu que a barreira sempre avançasse. Exatamente. Olha, cara. O Assunção bateu bem a falta. toque. Uma pena, uma judiação. Até agora ninguém empurrou ninguém nesse lance, né? Porque tem Esse maldito desse Kleber, eu tenho uma raiva quando eu olho pra ele. Porque a hora que vai pro rebote, tem um jogador do Palmeiras que vai pro rebote, dá a impressão que alguém empurra ele por trás. E a gente vê alguns lances aí nos jogos. Você fala, gente, os juízes, se eles começarem a dar falta na hora dos escanteios, né? Começarem a dar Acabou, pênalti, acabou. É que eles são omissos nisso, né? Mas eu acho assim, o Palmeiras começou atacando bem, começou bem. Era pra ter matado o jogo, teve chances de... Eu falei que foram 4 chances de gol. Foi a do gol e essa do Patrick Vieira. O Palmeiras vai ter mais 2 no primeiro tempo ainda, que era 4 chances de matar o jogo. Vocês vão ver. Nós temos uma nova avenida no Palmeiras, Arthur. Nossa. E a Avenida Juninho também, né? Também. Não, e aí... Tá inaugurando a Avenida Leandro agora. Pois também. mas o cúmulo é você escutar o Neto falar que o Juninho é um dos melhores jogadores. Mas que ele para, né, meu jogador, cara. Ele deve ser amigo do empresário do Juninho. Ele quer ganhar uma parte também. Exatamente. Não era. O posicionamento do meio de campo do Palmeiras dando espaço. Agora, vejam esse lance na escapada pela lateral, onde o Patrick Vieira consegue invadir praticamente intermediária. Ele passa, do Barcos aí, né? correto, aonde ele tem, ele recuperou a bola e cruzou. Barcos sozinho ao tentar finalizar, deu na mão do Muriel. Ele pode xingar o Barcos, mas cara, esse gol aí tava um pouquinho mais alto, né? Chutar assim. A bola sem... Olha lá por trás, a bola sem fio o pé, meu. Não dá pra xingar o Barcos. Nem eu que tava assistindo o jogo imaginava que ele ia conseguir completar esse lance. O Barcos chegou atrasado no lance e Bateu no peito do Bateu goleiro. no Ele explorou o autoleu no chão. Jogou, né?
O Barcos tá longe, olha ali no impedimento. O Barcos chega no último estica o pé pra chegar na bola. Ele furou a bola pro gol, o Barcos não tinha muita opção ali. Aí foi a terceira chance de gol, ainda a Palmeiras vai ter mais uma com o Arthur, que ele recua a bola pro goleiro. Vocês não viram? Entregou na mão do goleiro. Essa cobrança de falta, onde o Palmeiras obedece o alinhamento e eles não. Não, e ele... Pra eles, não, ele mandou voltar. Não manda ninguém voltar, só contra o Palmeiras. O Assunção não consegue bater uma falta. Não consegue bater uma falta que a barreira certa, né? E aí o Bruno fez uma essa foi a falta que originou o gol. Foi falta, né? Foi a perda, o cruzamento. Os caras me deixam o Guianzu cruzar a bola, velho. E é um lance esquisito, porque assim, se o cara não desvia a bola no meio da não chega cabeça, no outro, a bola caía no pé do Assunção, ele ia tirar a bola. Estava indo em direção à Assunção. Aí desviou e foi pro pé do menino. O que era conhecido como o Planeta dos Macacos agora é conhecido como Remendão. Olha. É verdade, o Planeta dos Macacos, que era justamente a referência do estádio deles, agora torna-se o Remendão. Olha a deficiência, a marcação em linha. Desculpa, a Marcos Assunção foi mal nesse lance. A cobertura do lance era do Marcos Assunção. Exato. E aí... Mas estava indo pra ele, o cara se empolgou. Mas aí é o mérito do atacante. Não, claro, mas tava indo... Ele tinha que estar acompanhando o Fred, cara, esse cara aí. Ele tinha que estar acompanhando, a função dele era essa ali, tá cobrindo. Ou ele ou o Leandro ali, mas aí são a idade dos dois aí, meu Deus do céu. Aí o Palmeiras vai ter mais uma chance, acho que é nesse lance. Essa é nesse lance. É nesse lance, né? O lance com o Arthur. Ah, é. Ele o Palmeiras jogando bem melhor, o Palmeiras está jogando bem. Não, ele, agora que tem um lance na hora da cobrança. Nota 10 em educação física. Essa foi exatamente a bola no replay, quando originou a possibilidade do contragol. Quando eu vejo a Palmeiras tocando bola assim no meio de campo, sabe de quem que eu me lembro? Do Valdívia. Será que ele está assistindo o jogo? Uma raiva dele, você sabe. Cada dia mais eu tenho raiva desse homem. Será que ele está assistindo o jogo e sofrendo igual a gente? Tá nada. Pelo amor de Deus. Tá lá na Vila Calpe com a amiguinha que ele fala que é a família dele. Agora a mulher dele já tá aqui, né? Ah, já voltou? Voltou. Acabou a festa agora. Olha lá o lance. Ó, pra matar o jogo, ó. Olha a recuada que ele dá pro goleiro. Brincadeira, cara. Brincadeira. Isso é muita falta de qualidade que o Arthur fez aí. Aí foi... Era a definição do jogo. Era a definição do jogo, você bate no outro. Que ele quer que ele desse uma porrada, cara. Bico na bola. Chuta na trave, faz qualquer coisa. Novamente a entrada pelas costas do zagueiro. Eu não admito o pessoal falar que jogador não tem o pé esquerdo, isso aqui. Não tem essa, o cara é profissional. Finalização. Só faz isso, tem que ter o pé esquerdo. Olha a Avenida Arthur que o Cláudio falou aí, ó. Tudo por aí. A gente, no nosso futebol de final de semana, se a gente não tem o pé esquerdo, tá tudo bem. Agora, assim, o jogador de futebol, se ele tem o pé direito, só o pé direito, durante a semana ele tem que treinar para ter o esquerdo também. Pô, ele vive disso. Exatamente. Pô. Uma questão que eu queria que vocês observassem, o juiz sempre claudicou em qualquer tipo de cobrança ou marcação de falta. Então isso vai acabar refletindo no lance mais polêmico do jogo. Que eu tenho um amigo colorado que me mandou uma mensagem dizendo que o lance se origina no escanteio que não existe. Ele me mandou a mensagem, vamos ver. E que detalhe, como é maldito esse estádio pra gente, né? Nossa, esse é. A gente estava há 15 anos sem ganhar e vamos continuar, né? Novamente acabando o gol na finalização e o erro no toque do meio de campo. E mais uma vez toma gol desse cara, hein? Como a gente toma gol desse cara aí? Que era pra ter vindo pra gente, né? Pra ter vindo pra gente, quando ele saiu do Fluminense, né? Sim. Novamente eu já fui no Beira-Rio. Mas o grande problema que é o seguinte: se acaba vindo pra gente, ele era o centroavante titular do Palmeiras. Sim. Aí ele com certeza ia ser titular. Entendeu? O Inter é reserva, esse é o problema. Sozinho. Não, e teve um lance que o jogador do Inter ficou sozinho também, que foi inclusive ele que até achou que estava impedido, cara. Por isso que ele chutou pro gol, de cabeça. Ele vai cabecear, ele só dá uma escorada na bola e a bola sobe, ele ficou sozinho. Porque eu acho que é o Henrique que tava dando condição pra ele. Foi antes desse não é ele que desvia também? Foi ele que desvia que a bola cai no pé do menino? Acho que é ele que desvia. E aí o jogo ficou até o gol, né? Vai ter o gol ainda.
E eu não sei, eu não vi, confesso que não vi o VT na televisão ainda. O Palmeiras teve 4 cobranças de escanteio seguidas. Mas eu lembro que me falaram que no lance, que a bola realmente foi um gol de mão, que depois a gente vai pegar nesse ponto, da anulação do gol, foi pênalti do Barco. Vocês chegaram a Foi, ele foi agarrado pelo Índio. Eu não cheguei mas esse é um daqueles lances que o Tarso disse. Se o juiz for marcar tudo que acontece dentro da área, não tem mais futebol. Não tem mais. Ele estava na mesma linha. E o bandeirinha deu o impedimento. Nossa. Os caras conseguem. Um detalhe, hein? Um detalhe que pouco, não sei quem se percebeu, graças ao mérito de muitos conselheiros que ouviram os associados. A gente bateu muito na tecla de não jogar com aquela camiseta amarela maldita. O Palmeiras voltou em campo a camisa branca, e nem a da coleção desse ano. Então, pelo menos não sei se é o Marques, se foi a hora do diretor de futebol, se foi a hora do roupeiro, se foi a hora do Joãozinho, de quem foi, mas pelo menos o Palmeiras jogou de branco. Já é outra coisa em campo, né? Já é outra postura. A cabeçada do Luan quase surpreendendo novamente. Foi de ombro, né? Valeu o lance, valeu a vontade. Não acerta com a cabeça, vai de ombro. Novamente, vocês podem perceber que a barreira é a terceira cobrança. Olha a barreira, olha a barreira. Ele já tá no círculo já, né? Sim. Olha a barreira. E a nossa volta. E a incrível defesa dele no canto direito. Olha onde os caras já estão, cara. E aí os caras vão andando. Fazer observação ao juiz. Então o juiz era claudicante mesmo, ele já estava perdendo. E aí acontece que é o seguinte, o Assunção reclama, ele refaz a barreira e a barreira continua fora do lugar. Como você pode observar agora na cobrança, que o chute vai bem no canto direito e o goleiro espalma. Ele se reposiciona. Olha a barreira tá lá. Olha a cobrança que ele cobrou fora das características dele. Esse era o gol, na minha opinião. Ele se lamenta. E aí vem a sequência. Não, e é o que eu sempre falo aqui. Aí os goleiros, não sei o que acontece, que eles crescem quando a gente tá precisando, né? Infelizmente. Os caras são os merdas. Novamente, outros lances. Essa é a retomada de bola. Novamente o Palmeiras persiste, continua com a bola em domínio e tem a jogada. Aí atrasa pro goleiro. Sim. Com gente livre aqui embaixo. Com gente livre, ao invés de cruzar. Cruza essa bola, poxa. Era o Bart. Tava livre. Pois é. Não, a gente vê uns lances assim que não dá pra gente entender, né, Divino? Não mostrou o lance da mão. O lance da mão saiu. O lance do gol da mão, Serginho. O mais polêmico aí. Não tem? Tiraram? Não quiseram colocar no... Meu Deus. Não quiseram colocar no... Pra não dar polêmica? Mas foi o pior, né? Não, mas de qualquer forma, esse lance a gente precisa comentar que é o seguinte. Foi com a mão? Foi com a mão. Foi. Todo mundo viu, menos o juiz. Aí que tá. Esse é o lance. Se o juiz não vê, a regra do futebol diz que o que acontece dentro de campo é o juiz que fica dentro de campo. O juiz deu gol, o bandeirinha deu gol, porque ele corre, claramente ele corre em direção ao centro. E mostraram isso na televisão. O juiz de fundo deu o gol, porque senão o juiz não teria dado o gol e o bandeirinha não teria corrido, porque eles se comunicam. E aí alguém avisa que o gol é de mão. Claramente, o juiz espera para alguém ver o lance mostrado pela televisão, porque ele demora exatamente o tempo que a Rede Globo leva para mostrar 3 vezes o lance em todos os ângulos, né? E aí ele anula o gol. Então, assim, tá errado, o Palmeiras foi prejudicado, olha que contrassenso. Num gol que o Palmeiras faz que não é regular, o Palmeiras é prejudicado. E mais uma vez o Palmeiras é prejudicado. Por quê? E aí, a gente não quer que o Palmeiras... A gente sempre diz que falta bastidor. A gente não quer que o Palmeiras compre. A gente quer ser ajudado. A gente não quer ser ajudado. A gente tem que não ser prejudicado. Exatamente. Ninguém erra a favor do Palmeiras, você percebeu? Eu vi uma vez o último erro que teve foi na Copa do Brasil, que não marcaram um pênalti lá pro Curitiba. O último. Depois não erraram mais a favor. Teve um outro aí que erraram. Mas é muito pouco, gente. Não, pros outros, pega o exemplo do Fluminense. Eu não quero, a gente não pode questionar a questão de índole, né? A gente não tem prova. A gente tem as nossas deduções, mas prova a gente não tem. Então a gente não pode estar falando, mas a gente tem umas deduções meio óbvias.
que para bom entendedor, pinga a letra, né? Então a gente só vamos chegar à conclusão que o erro faz parte do futebol. O erro da arbitragem, quando o futebol for uma matemática exata, vai perder totalmente a graça. O erro faz parte do futebol, sim. Erraram inúmeras vezes contra a gente. Dessa vez, erraram a favor. Eu só não consegui entender como que quando teve-se a dúvida, eu sei que pela FIFA, a ordem da FIFA, na dúvida é gol. Todo mundo sabe. Até no impedimento. Até no impedimento. Isso é uma ordem da FIFA. Só que aqui não é cumprido. Então, quando é o seguinte, o juiz aponta para o meio de campo, o bandeira corre. Não tem Os nada dois que bandeiras, possa ser argumentado. tanto de lá quanto de cá. Eu já vi lances do juiz apontar para o meio correr e o bandeira ficar. Ou o outro bandeira chamar. Nessa vez não aconteceu nada. O juiz correu. Os dois bandeiras Quando os jogadores do Inter questionaram o juiz do gol, ele parou e começou ele aceitou a reclamação do time do Inter, a questionação, e começou a consultar. Aí foi o que muitos repórteres falaram, que o delegado do jogo pergunta para a imprensa, e você vê que automaticamente quando rola o terceiro replay, ele começa a falar, tampar a boca, fala com... Tanto que ele não vai falar com o bandeira lá, eu não me lembro, ele vem só falar com o juiz, com o delegado. O quarto juiz e o delegado. E o delegado, que são os que estavam ali na área de imprensa, e anula o gol. Então, assim, é uma coisa totalmente... Aliás, nós já tivemos gol anulado com a imprensa avisando. Teve do Edmundo. Eu estava em Mojimirim. Exatamente. Fora os outros aqui, ó, a gente... Recentes, né? Fora esses aí, recente a gente teve o gol do Barco. Gol impedido contra o Botafogo. Gol do Botafogo, que ele não estava impedindo. Aquilo, né? Deram impedimento, o juiz anulou o gol e ele não estava. Não, pra mim, assim, desses aí que a gente tá falando aqui, um que eu lembro, que eu... Nossa, esse dia eu fiquei muito puto, foi... Não sei se vocês lembram o gol do Adriano de Campeonato Paulista 2008. Mas tem o gol do Obina contra o Fluminense que decretou o início da nossa queda naquele Campeonato Brasileiro de 2009. Foi. Que foi quando começou a gente e aí você pega a questão desse mesmo lance, o lance ele pode ter a interpretação do pênalti do Barcos, que ninguém está levantando essa questão. Exato. Tá? Agora... Foi o pênalti do Barcos no momento do lance. E como eu estava falando, inúmeros erros foram contra a gente, o impedimento do Lulinha naquele gol contra o Bahia, diversos eu lances. pergunto uma coisa aos componentes da mesa hoje. Em relação o pessoal tem que anular a partida e não sei o quê. Na minha opinião... Seria outro erro para mim. Não tem que anular? Nada. Desculpa, nada. Eu também acho. Por quê? Não foi gol. Mas anularam do jeito errado, não sei o quê. Gente... Fizeram errado, mas não tem que anular. Senão, a gente vai ter que voltar para a história e fazer outras coisas aí. São esses poucos aqui que a gente lembrou de cabeça, que se a gente for buscar, vamos achar muito mais itens aí, muito mais lances para fazer algum tipo de questionamento. Então, na minha opinião, não tem que anular nada. Não tem que punir o árbitro, punir o delegado, fazer o que tem que fazer. Põe na geladeira, vai aplicar Série C, Série D. Lá e no Nordeste. Pensar duas vezes em prejudicar o Palmeiras. E se a CBF é uma instituição digna? E se a CBF é uma instituição digna, ela no mínimo ela tem que colocar uma nota oficial assumindo o erro do árbitro. E pedindo desculpas a todo o campeonato pelo que eles pegaram o recurso da eletrônica. E tecnologia. E o presidente do Palmeiras entrar numa coletiva rasgando, defendendo a instituição. Essa é a função dele. Isso era o mínimo que ele já tinha que ter feito. Mas isso não é o mínimo, seu Tirone. Aí vai chover. Vai chover de baixo pra cima. Eu passei a SMS pra você fazer isso. E você não fez. E quem vai ser chamado de banana vai ser você. Mais uma vez. Eu poderia só comentar um detalhe. Primeiro, boa noite a todos. Eu agradeço novamente a oportunidade, não sendo um intruso, mas há um ponto interessante. O Palmeiras é o único clube na história do futebol mundial que, através de um jogador que foi punido, em 1984, não sendo saudosista, perdeu pontos por um doping determinado e colocado à disposição da imprensa e da federação. Era o senhor Mário Sérgio, que hoje ele é comentarista. Isso significa que, historicamente, nós já fomos prejudicados. Para a dignidade, para que não seja maculada a imagem do clube, que já sofreu muitas questões históricas, que seja mantido o resultado, que o Palmeiras já foi prejudicado, isso para mostrar que nós temos a dignidade de sermos honestos até quando talvez teríamos sido favorecidos.
Desta forma, senhores diretores, conselheiros, presidente e qualquer um que represente a Sociedade Esportiva Palmeiras, a solicitação de informações e a de indignação tem que ser tomada por vocês. É o único fato que não pode passar a brancos nós, como acontece historicamente. É a única questão. Os 18 milhões de torcedores do Palmeiras no Brasil e no mundo solicitam somente a repúdio a essa situação. Lembrando, eu não posso acusar porque não tenho provas concretas, mas coincidentemente, após a entrada de um ex-presidente, de um nosso principal concorrente, a administração de seleções na CBF, as arbitragens são extremamente ortodoxas. Claro que isso possa provavelmente demonstrar que há alguma área de influência, mas o principal detalhe é que temos uma perda substancial de participação nos bastidores. Não porque ganhamos nada com isso, mas que tenhamos força política, que conseguimos ter uma representatividade dentro do principal órgão administrador desse futebol, que a cada dia é amador. E amador na sua estrutura, da forma que tem a arbitragem e principalmente como é tratada a terceira torcida do país. É isso aí. Diga, Divino, a gente está com o tempo aqui chegando... É só um detalhe sobre isso. O Diego já tocou nesse ponto de passagem. Falta um comando dentro de campo também. Porque num lance, todas as vezes que a gente é prejudicado, os jogadores do Palmeiras deixam passar. Ninguém pressiona a bandeira, ninguém pressiona o juiz. Não que isso vá dar resultado, mas tem que tirar os juízes que apitam o jogo do Palmeiras da zona de conforto. Para eles é confortável, tanto faz errar quanto o Palmeiras. Não acontece nada, eles são... Exatamente. Parece que eles fazem questão de errar, tá bom? É incrível. Tem que tirar esses caras da zona de conforto. Mas se você tirar o próprio Pep Guardiola, técnico do Barcelona, que era um clube, ainda é um clube exemplo, taticamente, tecnicamente era um clube exemplo, até no passado quando ele era treinador, ele assumia que eles treinavam a cobrança do juiz. Eles treinavam como o time reclamava em grupo, pressionando o juiz. Isso é fantástico. É a essência do futebol isso daí. Hoje eu assisti River e Boca, cara, qualquer lateral fechava no juiz. Isso é fantástico. O Palmeiras corre o Henrique, ou vai o Bruno, ou Assunção. Os líderes querem todos ser líderes, e não tem uma liderança, não tem uma ação em conjunto, que é a questão que eu falo que o Palmeiras não tem um líder em campo. O Palmeiras tem um cara, aquele cara é a referência do Palmeiras, não são todos que querem ser referência, o Palmeiras não tem. E não adianta eu falar que vamos apontar algum, que esse líder, o líder ele nasce. O Palmeiras seria que um líder, ou ele se auto fazer um líder, ou se contratar um possível líder. Só que um líder, então isso mostra que a gente vai ter 6 vezes sem liderança. Se a gente anular essa partida, né, que seria... tem hora que você fala assim, seria o correto anular, porque houve interferência externa. Seria o correto. Mas aí você fala assim, nessa altura do campeonato, quanto tempo vai demorar para se anular isso, se é que vai anular a coisa que o Palmeiras não tem força nos bastidores? Nós vamos ficar criando ilusão. Sabe, é a mesma coisa, não sei o que, não vai, não adianta que ninguém... reverter mais de jogo. Tá? Isso que eu ia falar, a gente não conseguiu tirar os mandos de jogo. O Goiás, da segunda divisão, conseguiu efeito suspensivo e voltar os jogos para o estádio dele. Só o Palmeiras não consegue. Queria mandar um grande abraço a Tim por não estar com o sinal do 3G aqui hoje. A gente está sem o Wi-Fi da Vivo e sem o 3G da a TIM nunca teve 3G, cara. Começa por aí. Então é só ficar aparecendo um Hzinho lá. Não, 3G não bate, cara, não bate 3G lá. Só na madrugada. E olhe lá, cara, e olhe lá. Tá, então eu agradeço porque a gente ficou hoje sem sinal, sem ver Twitter, sem ver Facebook, sem nada. Muito obrigado, tá? A Vivo e a TIM, porque a Vivo dá o nosso Wi-Fi aqui e a TIM, né, te enganaram. Então a gente fez o programa, na raça aqui. Então de vez em quando entrou alguma coisa aí, a gente conseguiu ver, mas fez na raça aqui. Então, o sorteio vai ter que ficar pro próximo programa. Sorteio a gente vai sortear aí. Não, vai ficar pra mim. Ficar pra mim o tênis. Tá bom. Nishimura, ele tá aqui, ó, com o tênis e a bolsa aqui pra sortear. Então, quem não participou tem mais uma chance aí essa semana. Mais uma semana, hein? Diegão, seu boa noite. Boa noite a todos, obrigado pela audiência. Dá pra vocês verem aí que o Palmeiras, qualquer um mete a mão nele, não tem jeito. Isso aí foi o maior exemplo. Tá parecendo com Cumbuca? Todo mundo mete a mão na Cumbuca? Esse jogo, o lance foi errado, o lance não foi válido, mas
fizeram de tudo para que o Palmeiras seja prejudicado. E sigam o Família Palestra no Twitter, né? Família Palestra, @Família Palestra lá no final. A gente tem a fanpage também, Família Palestra TV. Eu quero dar uma conectada aqui ao vivo pro Porquito. Ele falou que tá fazendo nossa nova abertura aí do programa. Opa, aí sim. Só que você tá enrolando muito, hein, Porquito? Então eu quero que você dá uma agilizada aí, porque a gente quer entrar com a abertura nova, hein? E é isso aí, obrigado pela audiência. Valeu. Vou deixar o Divino por último. Vamos lá, Claudião, seu boa noite. Boa noite a todos, novamente obrigado pela oportunidade e ainda temos 15 pontos a serem disputados, 3 partidas em casa e 2 fora. Não é impossível e matematicamente ainda temos total possibilidade de termos uma boa pontuação, pelo menos escaparmos. Lembrando, a Sociedade Esportiva Palmeiras é o maior ganhador de títulos de âmbito nacional, mantendo ainda a 3ª torcida do Brasil, apesar de uma pesquisa que foi divulgada pela mídia, dizendo que estamos perdendo torcida para alguns clubes do litoral. A principal questão é que nós temos uma das maiores representatividades de torcedores no norte e nordeste do país. Desta forma, continuamos grandes. E o maior legado, para que todos saibam, principalmente presidentes, diretores e conselheiros, é a torcida. Vocês não merecem a torcida que possuem. A Sociedade Esportiva Palmeiras não é só futebol, é muito mais, é comprometimento. E o legado principal e a lealdade da torcida do Palmeiras, você pode contar nos dedos pelas torcidas distribuídas no mundo todo. E nós estamos perdendo a paciência. Como principalmente foi dito pelo Diego ao meu lado aqui, nós não precisamos usar nada sobre a questão de violência aos senhores. Apenas solicitamos que os senhores tenham um bom senso e que pensem 2 vezes, principalmente em tomarem decisões estapafúrdias. Nós ainda temos o poder de melhorarmos tudo dentro do clube. Só que falta uma questão que muitos ainda discutem, o comprometimento. A Sociedade Esportiva Palmeiras não é quintal dos senhores. É um legado de 18 milhões de torcedores, que são leais, porque comparecem aos jogos e têm esperanças para que a gente possa obter o melhor resultado. E vocês não têm direito de destruir nada. Muito boa noite. É isso aí. Diegão, seu boa noite. Aproveitando esse pequeno gancho que ele falou da questão de títulos do Palmeiras, o Palmeiras é o maior campeão do Brasil no futebol. E uma parte abordada aqui pelo Tarso uma vez foi os esportes amadores. O Palmeiras é o clube com mais medalhas olímpicas. Então a instituição Palmeiras é uma coisa magnífica, uma coisa imensurável, a quantidade, a qualidade da instituição, que hoje em dia é administrada como uma padaria. Eu agradeço a audiência de vocês, obviamente. Eu quero mandar um abraço principalmente ao querido Pepe, que está aí, que não está participando com a gente. Semana que vem ele já está. O Robinho também, que está aí. O Leandro Sabonete, que está aí. Mas por que Leandro Sabonete? Bom, deixa eu falar. A sorte de vocês é que tá só a imagem. Essa é a sorte da tecnologia. Mas vamos pular essa parte. Tá a bunda de fora aí. Bom, um segundinho, peraí. Fecha. Invadiu o estúdio. Agradecer a presença do Cláudio, agradecer a presença, obviamente, do Tarso precisa agradecer, a do Diego também precisa agradecer. Pô, Cláudio precisa. E, pô, não tenho palavra para admiração que eu tenho ao Ademir. Eu sempre falei que eu respeito muito o torcedor que vai a jogo. Muito. Primeiro ponto para mim, o torcedor mesmo que vai ao estádio. Esse torcedor aí falar que não tem condição, que não tem desculpa, gente, isso é tudo mentira. Para mim, o torcedor ele tem que ir pro estádio, tá? Todo mundo, quem tem condição de comer um lanche, pode comer um lanche um pouco mais barato, economizar na camiseta e ter seus 15 reais para ir no jogo. Então a questão é você ter boa vontade para ir. O Ademir é um cara que eu encontrei em todos os jogos, a gente se encontra na chuva, na crise, o Palmeiras vai ser campeão, o Palmeiras está ferrado, o Palmeiras está na merda, o Ademir está lá. Outro lado do Ademir, ele é pai de família, ele tem uma mulher e 2 filhas, e ele está no jogo. Então, no mínimo que eu tenho por esse cara é um puta de um respeito, uma puta de uma admiração. E eu sou fã da filhinha mais nova dele, que é a Camila, que é uma pessoa que, puta, a gente tem que trazer ela nesse programa, que vai ser a maior audiência de todos os filhos. A menina é demais, a menina é uma figura. E é isso aí, eu agradeço a presença do Ademir e acho que as portas dele estão sempre abertas, né, Tarso? Quando ele precisar vir, é um puta de um querido. Com certeza. Seu boa noite, Ademir. Bom, queria agradecer o convite. Que isso. Já intimar para que me convidem mais vezes. Com certeza. Agora que você aprendeu o caminho. Eu já sei o caminho.
Queria mandar um beijo para Sara lá de Belo Horizonte, nossa consuleza. Eu também mando um beijo para Sara. Ela tá acompanhando aqui. Eu sempre acompanha a gente. Prometi para ela que ia mandar um beijo. Agradecer, dizer pro Diego e para todos vocês que o respeito é mútuo e que assim, eu tenho alguns amigos de trabalho, alguns amigos de infância, mas o que o Palmeiras mais me deu na vida foram bons amigos. Aqueles que estão lá do meu lado, na arquibancada, todo jogo, sofrendo junto comigo, chorando de alegria ou de tristeza. Isso foi o que o Palmeiras me deu. Então, é que eu vou levar pro resto da vida. Com certeza, com certeza. Obrigadão. Gente, a gente agradece a audiência de vocês, a paciência. E a gente pede desculpas aí pela Vivo, pela TIM, do que aconteceu aí, que a gente não conseguiu interagir mais com os torcedores. E essa semana eu estive acompanhando no Twitter que assim, as pessoas têm falado assim, poxa, não conhecia o Família e agora eu estou seguindo, estou assistindo e tal. Então a nossa audiência, graças a Deus, está crescendo, o torcedor está reconhecendo o nosso trabalho e eu gostaria que quem não concordar com alguma coisa, quem tiver alguma crítica, quem tiver alguma sugestão, entre em contato com a gente, manda uma DM, manda um e-mail, faz alguma coisa no Facebook e tal. E o que a gente está aqui fazendo um programa de palmeirense para palmeirense. A gente não ganha nada fazendo esse programa. Nós não somos remunerados, nós temos aqui os patrocinadores e tudo mais, mas a gente faz de coração. Então, a gente dispõe o nosso tempo aqui, a gente deixa a nossa família para falar de Palmeiras, trazer para vocês informações do que a gente tem. O Diego quer mais um. Eu só queria falar que não precisa nem passar a câmera para mim, já passou, beleza. Depois eu vou mandar pro Twitter aí, pro Twitter do Ademir e de todo mundo que tá aqui, pra quem quiser tiver alguma dúvida aí, quiser seguir falar a gente com a também. gente. Eu vou estar colocando uma arroba lá, ele retweeta, ou vocês não colocam no Família Palestra, vou colocar pra todo mundo que quiser seguir a gente aí, quiser qualquer dúvida, quiser tirar aí com a gente, poder interagir. Uma coisa importante também, nós temos uma página no YouTube. Então, todos os nossos vídeos, eles são colocados no YouTube para quem não conseguiu assistir ao vivo. Aí a gente pede para que as pessoas se inscrevam também nessa página, para a gente ter cada dia mais movimento, ter cada dia mais interatividade. Então nós estamos nas mídias sociais, estamos crescendo, retweetamos, né, todas as outras mídias, fazemos o contato e tal. E semana que vem a gente está aqui de volta. O Fernando Galupo já confirmou, estará presente aqui conosco, tá, falando sobre o seu livro. E a gente agradece. Vamos ver se semana que vem a gente tem melhores notícias aí do Palmeiras. Um grande abraço em homenagem ao Diego aqui, os dois joinha aqui. Ô Serginho, põe minha aqui, ó. O pessoal tá pedindo meu óculos aqui, ó. Olha meu óculos aqui, ó. Valeu, gostaram? Boa noite, boa noite. Que fácil.